Vamos lá, pessoal, boa noite. Muito boa noite. Daqui a pouco eu vou receber o número de pessoas que está ligado ali por aquela câmera ali. Nós estamos em transmissão em tempo real aí para um certo número de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, a semana passada o pessoal do marketing nos avisou que tinha mais de 700 pessoas inscritas. Nós tivemos que fechar o número de inscrições. Mas temos uma transmissão ao vivo, então aviso aos palestrantes, aos panelistas, debatedores, né, que teremos registro do que vamos falar aqui. Isso é importante nos dias de hoje, inclusive, né? Vai que temos uma gravação clandestina, alguma coisa assim. Então, estou avisando aqui. Então, queria dizer que isso é uma honra, inclusive, estar participando. É um dos primeiros eventos que nós estamos participando em tempo real. Então, agradeço aí aos mais de 700 que se interessaram e tantos outros que podem entrar aí em tempo real e vão ter a gravação depois para assistir. Pessoal, meu nome é André Camargo, sou coordenador geral do INSPER Direito, tenho a honra de recebê-los aqui na nossa casa. Eu já estou aqui há 15 anos, então cada vez que a gente vê esse auditório cheio é um motivo de muito orgulho e combustível para a gente seguir com novas ideias, com novos projetos. E eu só pediria para levantar a mão quem está pela primeira vez no INSPER, só para eu ter uma ideia. Excelente, excelente. Obrigado, obrigado. Oi? Quem é empreendedor, por favor? Quem é da área jurídica, por favor? Quem é os dois? Tudo bom, tudo bom. Tá bom, não, tá boa a mostra, tá boa a mostra. Estão sentindo já o tom, né, Eric? Só para sentir o tom aqui do pessoal. Queria saudar os alunos, ex-alunos, professores, futuros alunos, amigos que amam esse assunto, né? E é engraçado porque aqui na escola começaram a dar umas cartas brancas para as pessoas erradas, né? Então, estão recebendo aqui as cartas brancas e tentando trazer algumas coisas interessantes. E aí, certo dia, a gente recebe muito livro, né, de amostra, né, e as editoras mandam para adoção no curso. De repente, chega um livro às nossas mãos, coordenado por este moço. Eu acho que é o tipo do cara que vai ter cara de bebê, assim, de criança, a vida inteira, esse espírito. É engraçado. Ele tem o quê? 46 anos? Quantos anos você tem, na verdade? O que 27. O que esse cara já fez de coisa com tanta pouca idade é talvez um símbolo aí dessa geração e também desse novo jeito de ver os assuntos jurídicos em geral. Então, Eric, eu queria de coração te agradecer por essa parceria, porque isso é mais do que um projeto. O Eric, a primeira conversa com ele, eu não tive como não chamar, e aí eu vou passar a palavra para a Carolina Fuad, que é a coordenadora do Centro de Empreendedorismo do INSPER. E aqui na escola todo mundo senta no Open Space, mas a gente tem dificuldade para conversar, né? É um paradoxo isso. E aí eu falei, cara, você pode vir nessa reunião que eu não vou falar com esse menino aí sozinho, eu quero que você me ajude. Aí falamos com o pessoal da graduação. Esse é um projeto de muita gente. Então, queria agradecer ao Eric, a Carolina, pelo apoio. O Centro de Empreendedorismo do INSPER é extremamente atuante. Queria agradecer a confiança da diretoria por ter nos dado essa carta branca também para dar esse andamento no projeto. Queria, de coração, agradecer esses caras que estão aqui na frente. O Renato Opsi-Blum, que é o nosso coordenador dos cursos de Direito Digital do INSPER, que é um fanzaço desse assunto. Estávamos em reunião agora há pouco para falar do curso Direito em Startups. Então, esse é um assunto para nós extremamente próximo e a integração desses caras é muito importante. Renato, obrigado também. O queridíssimo Flávio Franco, que é não só um grande diretor jurídico, mas ele é o coordenador do curso de departamentos jurídicos aqui no INSPER, está aqui nesse primeiro painel para falar desse novo jeito de pensar direito na tecnologia, tecnologia no direito, que é o primeiro painel. E o querido Álvaro, que representa aí a visão. Quem diz que escritório grande também não sabe dessas coisas? Então, representando a História Pinheiro Neto Advogados, amigo próximo da escola também, vai falar também sobre esse universo extremamente instigante que é o objeto da nossa noite.
Esse é um evento cheio de emoções, cheio de etapas, como o mundo dos empreendedores, né? Vão ter novidades, coisas não previstas, preparem aí os bombeiros, aí tem um monte de coisas extremamente inovadoras. O Renato já entrou nas redes sociais, já fez vídeo, quem está acompanhando já tá vendo. Então, queria agradecer de coração a esse quarteto aqui e toda a nossa equipe de marketing que está dando apoio a não só este evento, mas essa linha de raciocínio, linha de cursos e eventos na área de empreendedorismo, e a Carol, tem tantas Carolinas, Carol, hoje a Carol, mais uma Carol aqui na escola, e queria te agradecer de coração também pelo apoio institucional. Nós somos parceiros aqui de truco, de vários jogos aqui, e esse é mais um jogo que a gente vai fazer em conjunto. Queria te ouvir um pouquinho e te agradecer, porque sem o SEMP também esse evento e esse curso que vem na sequência não seriam possíveis. Obrigado mais uma vez. Bom, obrigada. Obrigada, André. Minha fala vai ser bem curta. Primeiro, boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui no INSPER e participarem desse evento com essas figuras ilustres como o André citou. Eu só queria, enfim, obviamente, agradecer a parceria, o Centro de Empreendedorismo, agora junto com o INSPER Direito, apoiando não só nesse evento, mas também nesse curso que vai ser lançado de Direito em Startups, que acho que o Eric vai falar um pouco mais depois. E também deixar as portas abertas do nosso Centro de Empreendedorismo, que fica aqui no INSPER, no 4º andar. A gente tem uma página dentro do site institucional da escola e gostaria que, se possível, vocês acompanhassem os próximos eventos, todas as iniciativas que a gente tem lançado, com o foco nos empreendedores que nascem aqui na escola. Então, sempre funciona como um apoio institucional para esses empreendedores, institucional e mercado também, porque a gente tem uma rede grande de mentores especializados do mercado, que são empreendedores, que são investidores, aceleradoras e outros parceiros que se aproximam da escola, assim como todos vocês. Acho que faria sentido também, em algum momento, algum tipo de sinergia e conexão, para que os nossos empreendedores se capacitem, não só com conteúdo, com curso e competências e habilidades para tocarem os seus negócios, mas também para validar, prototipar e materializar todos os projetos que nascem aqui na escola, independente de que etapa esses projetos se encontram. Então, desde o comecinho da parte de ideação até a parte de realização, lançamento da empresa. Então, a gente tem uma base grande também de advogados, de parte jurídica, que está junto com a gente nesse processo de aspectos jurídicos e legais. A gente teve alguns eventos já esse semestre com foco nesse tema. Então, dúvidas, mais detalhes, eu estou à disposição. O site está dentro da plataforma do site do INSPER, insper.edu.br/empreendedorismo, e o nosso e-mail também, empreendedorismo@insper.edu.br. Então, estou à disposição de vocês. Obrigada mais uma vez. Pedir as palmas para ela, que nos ajudou muito aqui nesse evento e no curso, e é uma parceria de longa data. Acabei de receber a informação que tem 50 pessoas já online, então começamos aí a receber, né, temos a somatória de públicos aí, então queria mais uma vez agradecer quem está nos assistindo aí em tempo real. Outra informação, o Rodrigo não pôde estar aqui, o nosso novo coordenador do INSPER Direito, Rodrigo Rebouças, está atendendo alunos. Quando a gente está aí, ele vai se juntar a nós daqui a pouquinho. Então, quando ele chegar, eu faço aí a devida apresentação dele, se junta a nós em alguns minutos. Bem, então, dito isso, queria dar as boas-vindas a todos, a quem está pela primeira vez na casa, que seja a casa de vocês nos próximos momentos da sua trajetória acadêmica, uma série de eventos, uma série de cursos. Queria agradecer a Lucy, todos os meninos do marketing, por favor, passa para elas, ao pessoal da técnica também. E eu passo para esse menino, vou chamar de menino, porque eu já sou mais velho que ele, e eu começo a ter orgulho, fico mais velho, começo a ter orgulho dos outros, né? E aí a gente estava numa reunião 1 hora atrás, esse cara estava tomando conta do palco. Quantos ex-alunos tinha lá, naquele grupo lá, do INSPER? Acho que uns 3, 4, alguma coisa assim. Então, assim, além de tudo, a gente tem visões parecidas que a gente tem que dar valor aos pratas da casa também. Então, isso é muito bacana para os nossos alunos. Você mesmo tem essa linha também. Então, Eric, de coração, em nome do INSPER, em nome da área de Direito da escola, falo em nome da Carol, em nome do SEMP, em nome de todos nós. Obrigado por essa energia que você está trazendo para esse grupo. Tem um monte de apoiadores. Você, por favor, me agradeça a todo esse pessoal aqui que está apoiando a gente, que já me cumprimentaram. Eu falei, mas quem que é você? Eu sou um apoiador. Então, obrigado. Você dê nome, por favor, a todos os nossos agradecimentos. Obrigado. E ao nosso time aqui de cima,
Porque depois tem o time sem gravatas, é isso? Porque os caras já estão tirando gravata aqui, não dá para identificar a diferença. Mas depois tem a fase tecnologia aqui no próximo bloco. Então, obrigado mais uma vez, desejo a todos um excelente evento. Vocês não estão aqui para me ouvir, e sim a esse timaço aí que vai conduzir esse evento no dia 6/6/2017. A gente não tem garrafa para quebrar, mas começamos oficialmente uma longa jornada que envolve empreendedorismo, direito, tecnologia. Eu acho que esse tripé tem muito sucesso, que é o futuro, já é a atualidade, mais ainda o futuro das nossas profissões. Eric, obrigado mais uma vez. Bola com você, obrigado, time, e espero que vocês aproveitem o evento. Obrigado, pessoal. Obrigado, André. Obrigado, gente. Bom, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo, obrigado quem está assistindo em casa ou no trabalho. Como o André falou, só para que todo mundo saiba, a escola recebeu de braços abertos e ajudou a criar o curso Direito em Startups. Então, é um curso voltado para empreendedores, investidores e advogados que querem atuar nessa área. Então, eu convido vocês a conhecerem melhor o curso no site do INSPER. Tá? Queria agradecer aos nossos apoiadores, o Jota, a B2L, a gente vai fazer o lançamento dessa associação mais tarde, e a WeWork, que é um coworking que está vindo aqui para o Brasil. Queria também fazer uma introdução rápida minha e depois passar a palavra para os colegas para se introduzirem. A gente vai fazer um debate aqui sobre o direito na tecnologia, é um tema bastante atual para quem está acompanhando, e aí até aproveitar para falar que o Renato coordena o curso de Direito Digital aqui no INSPER, e o Flávio o curso de Gestão de Departamentos Jurídicos, né, aqui no INSPER. Então, quem tiver interesse também, fica o convite para visitar as páginas e conhecer melhor os 3 cursos. Bom, meu nome é Eric, eu fui gerente jurídico global da Easy Taxi durante 2 anos, eu era responsável pela parte legal dos mais de 30 países em que a gente chegou a atuar. Hoje a empresa consolidou os investimentos em aproximadamente 12 aqui na América Latina. Recentemente eu saí para assumir alguns projetos pessoais, sendo essa iniciativa no INSPER um deles, e aí eu fui para o SBAC, que é um escritório focado em startups, onde eu sou um dos sócios ali. Eu vou pedir para todo mundo manter a apresentação bem breve, para a gente poder seguir com o debate também. Renato? Boa noite a todos. Eric, os nossos cumprimentos. Flávio, Álvaro, a todos uma boa noite. Pessoas que estão remotamente também, aí, as nossas saudações. Eu acho que o tema startups hoje, para alguns startups, já ouvi também, talvez represente uma esperança. Uma esperança na tecnologia, uma esperança na parte financeira, na parte econômica, uma esperança para melhorar como um todo o nosso dia a dia, as nossas relações humanas. As ideias são muitas, a criatividade, especialmente brasileira, é imensa. Nós temos questões legais muito interessantes, muito relevantes e muito perigosas. Temos questões que envolvem não só o planejamento, mas também a sobrevivência de uma startup. Isso, eu diria que é fundamental para aquele que quer começar, para aquele que quer se manter, para aquele que quer, no futuro, inclusive, receber um aporte, um capital, uma venture capital, alguma coisa assim. Essa solidez legal, ela é uma parte essencial de qualquer iniciativa, qualquer empresa que atue, não só na área de tecnologia, mas nessa área do começo, da ideia, da inovação. Talvez esse seja o grande termo e a grande definição, inovação. Claro que nós temos aí inúmeros desafios, mas eu acho que a boa notícia são os exemplos das startups que nós temos por aí. Eu vou até deixar para vocês depois, tem um site que é uma aplicação muito interessante, daqui a pouquinho eu passo para vocês. A cada dia são mais ou menos 7 novidades que entram no mercado, claro que algumas delas com crowdfunding, esperando algum tipo de investimento, mas eu posso notar que a cada dia, como é ampla essa inovação, as ideias, as novidades, como é rico o pensamento do ser humano. Fica aqui um pontinho de colaboração, e eu posso trazer aqui, devo trazer para vocês aqui, esse alerta. Não esqueçam da parte legal,
tão importante nos dias de hoje. Eric, mais uma vez, os meus cumprimentos. Faço votos que o curso, tenho certeza, o curso vai ser um sucesso. E vamos ao debate. E agora já aproveito e passo a palavra ao Flávio aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado a todos aqui no palco. Legal, boa noite a todos. Meu nome é Flávio Franco. Nos últimos 5 anos, eu tenho liderado o departamento jurídico da Netshoes. A Netshoes ainda tem gente que chama de startup. Depois eu queria aprender com vocês até onde pode chamar de startup. Mas essa startup que nasceu numa garagem na Rua Maria Antônia, na frente do Mackenzie, em abril deste ano, foi a primeira empresa fundada no Brasil a abrir o capital na Bolsa de Nova York, sem antes ter feito isso aqui no Brasil. Então, para a gente que trabalhou nesse projeto, é um orgulho, mas mais importante aqui é trazer esse fato como um exemplo, um case bárbaro de empreendedorismo nacional, uma história muito legal. Quem quiser ter um pouco mais de detalhes sobre isso, a gente acabou de lançar um livro que conta a história da Netshoes desde os começos, lá na Maria Antônia, até esse momento ímpar, e que a gente espera que, eventualmente, possa ser inspiração para outros empreendedores, para outros cases, para outros corajosos que decidam empreender nesse país cheios de desafios, né? E falando de desafios, estava discutindo com o pessoal antes, o departamento jurídico hoje das empresas vive um momento muito peculiar pelo cada vez mais as empresas necessitam um departamento jurídico forte, por uma série de razões. Primeiro, que fazer negócio nesse país continua sendo extremamente difícil, né? Os empreendedores aqui sabem bem disso, os executivos aqui sabem bem disso. A gente vê uma necessidade estatal ou um ímpeto estatal de regular as atividades cada vez mais, né? Só para a gente falar um pouquinho de e-commerce, quantidade de projetos de lei que existem em níveis federal e estadual. Daqui a pouco vamos precisar uma lei para, como o diretor jurídico de um e-commerce, para ir almoçar, isso vai ser objeto de regulamentação. Então, assim, um business totalmente livre, que, na verdade, a gente briga para continuar sendo livre. Esse é um fato. E o segundo fato, novas coisas acontecendo nesse país, demandando cada vez mais do departamento jurídico. O melhor exemplo para isso é a área de compliance, né? Certamente, assim como a tecnologia é um caminho sem volta, muitas vezes, em muitas empresas, isso acaba sendo tocado ou acaba caindo no colo do departamento jurídico. Tem toda a questão de assuntos corporativos, governança corporativa, relações governamentais, ou seja, cada vez mais um jurídico demandado, por um lado. Por um outro lado, a gente tem uma crise econômica, a gente tem uma pressão por custo, a gente tem uma redução de headcount em todas as áreas. No jurídico não é diferente, uma redução do budget a cada virada de ano fiscal, é o velho fazer mais com menos. E como a gente sai dessa cilada? Esse é um desafio de todas as áreas de negócio, de suporte dentro das companhias, e no jurídico não é diferente. E a resposta que a gente, entre aspas, os caminhos que a gente vê nisso, discute muito no nosso curso de gestão de departamentos jurídicos aqui na casa, é investir na gestão. E o que é a gestão? Numa visão muito simplificada, aquele tripé que todos os senhores aqui conhecem. Pessoas, ou seja, ter as pessoas certas dentro de um time cada vez mais enxuto, processos internos, falar de processos internos num ambiente de startups é um desafio por si só. E, por último, não necessariamente nessa ordem, e não menos importante, a tecnologia. Então, estou extremamente seguro, e por vivências profissionais dentro e fora da Netshoes, esse também é um caminho sem volta, ou seja, a tecnologia aplicada no direito para quê? Esse é o segundo ponto. Tecnologia a gente vai ter um monte de gente vendendo boas soluções. Mas tecnologia é boa quando ela agrega valor para o negócio. E trabalhando no jurídico, não me arrisco a dizer que a gente, dentro do departamento jurídico, é um privilegiado dentro da companhia, porque a maioria dos temas da empresa acabam passando na mesa,
acabam passando na caixa de e-mail dos gestores jurídicos, né? Então, a tecnologia vem para transformar tudo isso que passa nas nossas mesas, dos nossos WhatsApps, dos nossos e-mails, informação crítica para o negócio. Informação crítica para o negócio da empresa. Assim, eu vejo como uma área como o jurídico deve e pode agregar valor na companhia, e até, para muitos casos, e é o meu caso, é uma questão de pura sobrevivência, né? Então, como navegar nesse universo, né? E esse debate é bárbaro porque traz um monte de questionamentos, quais os limites disso. Mas, para encerrar essa minha primeira participação, não tenho a menor dúvida que isso é um caminho sem volta. A gente pode gostar, a OAB talvez possa não gostar, a gente vai tratar um pouco desse tema, mas tecnologia na área corporativa, dentro do jurídico, dentro dos escritórios de advocacia, é um caminho sem volta, e quem simplesmente ignorar isso vai ser atropelado pelo tempo, se já não está sendo. Obrigado. Boa noite a todos, eu sou o Álvaro, trabalho no escritório Pinheiro Neto, com fusões e aquisições, private equity e venture capital. Tenho muito contato com startups, como as que vocês estão desenvolvendo, por conta dos investimentos que os nossos clientes fazem. Temos vários clientes na área de tecnologia, desde pequenas empresas a empresas maiores, e o escritório é também um grande consumidor de serviços e soluções de tecnologia, até para atender os clientes que, cada vez mais premidos com orçamentos menores, exigem de nós também mais eficiência e custos menores. O escritório, e acredito que não deve ser diferente nos outros grandes escritórios também, tradicionalmente, depois dos impostos e da folha, a maior despesa é tecnologia. E, nesse momento, para os próximos anos, o nosso grande investimento vai ser exatamente em ferramentas de inteligência artificial, para tentar otimizar processos como auditoria, levantamento de informações. Então, é um debate interessante e, enfim, estamos aguardando as perguntas e as questões de vocês. Obrigado. Então, pessoal, a gente quer não apenas expor nossa posição aqui sem interação com o público, então eu vou pedir que quem tiver alguma questão a ser levantada, levante a mão e a gente passa um microfone para que vocês possam participar e interagir conosco, tá? Eu queria lançar uma primeira pergunta para o pessoal aqui e também para os participantes. Acho que um ponto que foi muito ressaltado é a eficiência. Então, até onde a profissão do advogado é ameaçada por essas novas tecnologias, como já vem sendo muito discutido aqui no mercado hoje, ou até onde é uma ferramenta de auxílio? Como que vocês veem isso? Posso começar? Deixa eu passar o nome do site que eu prometi, é Product Hunt. Então, Product Hunt tem uma área só de tecnologia, e todo dia são várias as novidades, as inovações, as ideias, as startups que aparecem por ali. Então, fica essa sugestão. Eu queria complementar, adicionar talvez um componente do tempo. Hoje, a gente cada vez tem menos tempo. Até arrisco um pouquinho dizendo, qualquer startup, qualquer ideia relacionada à economia ou otimização ou gestão do tempo vai ser muito bem-vinda, sem dúvida nenhuma. Até porque hoje nós vivemos nesse dilúvio aqui informacional, tudo que melhore isso aqui, traga inteligência efetiva, a gente fala um pouquinho da computação cognitiva, isso vai ajudar. A gente ganha não só a produtividade, mas a gestão como um todo. Antes de ir direto à sua questão, só mais um ponto. A gente tende a falar de startups, a gente tende a trazer a ideia, pelo menos na área do direito digital, de uma aplicação que envolve um programa, um aplicativo, ou alguma coisa dessa natureza. Tudo que envolve a nossa dinâmica natural do ser humano tende a ter sucesso, desde que, é claro, modifique, inove, traga uma otimização ou algum efeito positivo. Vamos usar, só como exemplo, uma aplicação de comunicação. E aqui eu dou a pitada legal e entro na tua questão. Imagine que alguém invente um aplicativo de comunicação fácil, simples.
Agora nós estamos uma tendência de fazer isso não mais com os dedos, né? Fazer isso por voz. A Apple lançou ontem o seu Pod. A gente tem o Alexa também, a gente tem o da Google e daí por diante. Então, essa é uma tendência que está acontecendo, que vai envolver comunicação, transação, fatos, atos jurídicos, etc. Mas vamos admitir, então, que alguém invente alguma coisa nova e lance isso no mercado. O que é lançar no mercado hoje, né, Eric? É você colocar na internet, alguma loja, algum lugar para você baixar e você joga isso para o mundo. Aí nós temos uma questão muito importante, que é da legislação aplicável. Quero dizer com todas as letras, legislação aplicável. Vou só aproveitar o que aconteceu na sexta-feira, eu estive no Supremo Tribunal Federal, falando do bloqueio de uma aplicação chamada WhatsApp, que nós temos hoje, em 2 ou 3 anos, mais de 120 milhões de pessoas dependendo desta aplicação. Compliance, que você falou, Álvaro também mencionou, en passant, é extremamente relevante. Como estar em conformidade de acordo com a lei do país em que a minha aplicação, a minha ideia, a minha startup vai estar atuando ou gerando reflexos. Vou fechar essa questão e vou trazer 2 pontos aqui, já relacionando aí a tua provocação. Site expõe seu e-mail, endereço e celular na internet. Isso aqui é novo, né? É um site que chama telefone.ninja. Sabiam? Conheciam esse? Depois dei uma pesquisada aí no telefone.ninja. Se vocês acharem informações pessoais de vocês, tem uma funcionalidade que vocês podem pedir a privacidade e funciona. Ele vai ficar privado, algo que já deveria estar, vai efetivamente ficar. Então, é uma aplicação interessante essa questão toda. Não dá para a gente falar de proteção de dados, mas fica o ponto. Na sua questão, o Eric colocou aqui, e o Flávio também já apontou, startups jurídicas ou a tecnologia no nosso mercado jurídico, o que pode acontecer, e todo mundo pergunta, preciso até bloquear aqui, senão eu não vou ler, mas eu leio de lado. Todo mundo pergunta, qual que é a tendência? Né? Conversávamos antes, inclusive, tendência da aplicação da tecnologia, da substituição da tecnologia, para que tipo de atividade? Então, uma coisa é certa, eu não tenho medo de errar. As atividades corriqueiras, as atividades que são exatas, não tem jeito. Elas serão substituídas por programas de computador. Ponto. O dado da McKinsey, hoje, 50% das nossas atividades, em geral, não só jurídicas, poderiam já ser substituídas. 50%. Em 2029, 70% serão substituídas. Na área jurídica, tem algumas atividades que são corriqueiras, que são repetitivas. E aí, obviamente, e tenho isso como irreversível, não desejável, talvez, mas como irreversível, nós teremos uma substituição. Porém, existem alguns dados, vou citar um deles aqui, que dizem que a área jurídica será menos afetada. Então, por exemplo, na super interessante de abril deste ano, há um registro, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, não dá para aumentar, há um registro aqui, dizendo o seguinte, que na maioria das profissões, por exemplo, piloto de avião, motorista de carro, a gente já sabe, né? Economista tem 53% de chance, piloto de avião 54% de chance, mas só os advogados se salvam para valer. E está escrito aqui um índice de 3,5%. E existem algumas explicações, né, nessas nossas atividades que não são corriqueiras. A dinâmica, a mudança, as relações sociais. Semana retrasada, eu estava dando aula para o curso de Psicologia Forense, lá na PUC. E foi interessante, porque me perguntaram isso. Eu devolvi a pergunta questionando, vocês, psicólogos, tratam sempre da mesma questão? O ser humano ele é previsível? Porque aquilo que for previsível, eu acho que não tem jeito. O software vai vir e vai substituir. E até conversávamos antes disso, para onde vai, ou para onde irão as pessoas que trabalham nessa área, em tese repetitiva. Ou nós teremos um mercado novo, que eu não sei a resposta, ou se tornarão programadores, ou farão a gestão de tudo isso, desse Big Data, né? E aí a gente apimenta um pouquinho, joga algum tempero. Nós temos realidade virtual, vindo com intensidade, isso também é objeto de startup. Temos inteligência artificial, que é a computação cognitiva, que não chega a ser inteligência em si, mas diria uma evolução da tecnologia que nos dá mais condições de tomar decisões com maior acuidade. E temos a internet das coisas. E aqui eu encerro essa sua provocação. Em 2020, nós teremos 100
bilhões de sensores conectados automaticamente, processando ações automaticamente. E se a gente quiser apimentar um pouco mais, está na moda falar do blockchain, né? Já tem gente até especulando o blockchain. O blockchain é muito, muito sensível. O blockchain, aliás, especulando Bitcoin. O blockchain é a estrutura de blocos em que o blockchain opera. E já existem os smart contracts, os contratos inteligentes, que na verdade são programações, que você condiciona a execução de determinada tarefa, ou determinado comando, mediante o cumprimento de outras condições. No direito, a gente chama isso de contratações intersistemáticas, alguns preferem intersistêmicas. Mas o curso, a aula aqui não é de direito digital, então eu queria só, dentro da sua provocação, trazer que eu tenho como irreversível a substituição de algumas tarefas corriqueiras. E por que não, já que tudo tende nessas tarefas corriqueiras tende a ser substituído, por que não uma ideia para novas startups nessa área, de não só trabalhar nessa substituição, mas também novas startups para acolher os seres humanos que estão acostumados ou dependem dessas tarefas corriqueiras e terão que mudar de atividade. Leonardo Leite, caríssimo. Boa noite, gente. Éric, posso fazer uma pergunta dupla para o Flávio e para o Renato? Fica à vontade. Flávio, você comentou agora há pouco que continua sendo difícil empreender no Brasil, fazer negócio no Brasil. Mas, juntando o comentário do Renato, quando você fala de startups e, basicamente, aplicativos, a coisa fica bem mais complicada, porque, em geral, isso é mundial. E aí, como é que você faz? Você não vai ter a resposta pronta, é só para levantar a bola. Como é que você faz para atender, ao mesmo tempo, uma quantidade enorme de legislações, de leis aplicáveis, como falou o Renato, num ambiente em que você tem alguns países querendo se abrir e outros fechando? Aí o desafio fica bem mais complexo. Como é que vocês dois veem isso migrando para alguma uniformização, se você pensar que tem o Trump saindo do Acordo de Paris? Léo, você deu um excelente exemplo como tecnologia pode abrir outras oportunidades em termos de discussão, em termos de profissionais da área jurídica. Então, é a história do copo meio cheio aqui, né? Dentro das empresas e dentro da sociedade, a gente aprende isso na faculdade. Geralmente, isso é saudável. O direito vem a reboque das inovações, dos avanços, do desenvolvimento empresarial, né? Quando dá o inverso, geralmente dá caca, né? Quando alguém quer legislar sobre alguma coisa que ainda não está muito concreta, geralmente vem coisa ruim, né? A gente advoga primeiro para não me canso de falar disso, um mercado de regulação livre, né? E aí, só que quando a gente chega em situações como a que você muito bem colocou, ninguém tratou disso com a devida profundidade e, muitas vezes, essa situação cai no nosso colo. Seja como advogado de empresa, seja como advogado de escritório. E, para mim, é a coisa mais legal do que hoje eu faço profissionalmente, né? Porque discutir sobre o que já aconteceu, tem um monte de gente mais sabida do que eu, um monte de livro escrito, um monte de fonte para a gente consultar. Mas são desafios como esse que você bem colocou, que motivam a gente a pensar, motivam a gente a trazer isso para um debate como esse de hoje, para pensar soluções e que, ao mesmo tempo, não emperrem uma baita ideia como essa e tantas outras que a gente ouve e que vocês certamente têm, por uma questão, entre aspas, jurídica, né? O segredo está e o desafio conciliar esses dois ambientes para que quem paga o nosso salário, seja o cliente do escritório, seja o presidente da companhia, veja nós da área jurídica como um parceiro de negócio. Não como alguém que vai falar, você não pode ir daqui porque não existe uma lei que fala como regula o Bitcoin na Coreia e o seu aplicativo não vai funcionar lá, né? Um bom caminho é a gente ter esse debate, um bom caminho é a gente se cercar de especialistas e não buscar uma resposta pronta, que obviamente eu não tenho, né? Mas sim uma análise completa do processo, mas sobre uma visão de facilitar o negócio, né? Enquanto o gestor jurídico, enquanto o advogado
for ser visto como facilitador de negócio, não vai faltar boas oportunidades para a gente. Mas se a gente está fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito e ainda carimbando o contrato, eu começo a me preocupar. Leonardo Leite, eu respeito muito você, gosto muito de você. Você é um exemplo para mim, queria registrar isso. E muito me honra estar aqui tentando não responder, mas debater contigo, né? E o Léo sempre se posiciona muito bem em todos os fóruns que a gente participa. Nós temos hoje, talvez, duas questões, dois institutos jurídicos que devem ser respeitados com muita intensidade. Primeiro, o Instituto da Boa-Fé. Boa-fé em todos os setores, sem exceção. Está difícil, né, ultimamente? Está complicado. Mas eu tenho esperança, vamos em frente, né? Eu acho que, só fazendo um parênteses, eu acredito muito em Deus, eu acho que isso talvez ajude um pouquinho, pelo menos para mim facilita, porque não é fácil ser advogado, né, hoje em dia. Você tem que se pautar aqui em um terreno muito complicado. Mas eu acho que a boa-fé, esse Instituto da Boa-Fé, para uma consequência, para um compliance, é muito importante. Que se vincula, se linka, né, que é a palavra, aliás, nova aqui, com outro instituto, que é o Instituto da Diligência, ao contrário da negligência. A gente chama no direito norte-americano dos melhores esforços, talvez. Então, o que dá para fazer? E na tua questão, né, como é que eu vou harmonizar, ou interpretar, ou verificar se eu estou atendendo todo esse arcabouço legal, que o Flávio colocou aqui, muitas vezes tenta se antecipar, mas vem equivocado, e muitas vezes até adicionando, ele vem a posteriori, e vem também equivocado, né? Nós temos exemplos infelizes aí de leis com questões tecnológicas definidas, né, em leis ordinárias, ou seja, ela já nasce obsoleta, enfim. Existem hoje alguns checklists, alguns programas, né, alguns métodos, inclusive, automatizados, que facilitam a vida do advogado, dos departamentos jurídicos, dando uma ideia inicial, por isso que eu acho que os advogados não serão substituídos, inicial, fria, de um eventual cumprimento ou conformidade da legislação existente. Especial aqui no Brasil, em que as leis são em um número quase que infinito, né? Tributário, civil, etc., as regras técnicas, o regulatório de agências e daí por diante. Isso é quase que obrigatório. Então, eu estou atendendo as regulações administrativas, ordinárias, federais, estaduais, municipais, etc. É o primeiro passo. Começa ali. Mas depois vem a interpretação. Ok, eu passei esse checklist, ele diz que, em tese, eu estou cumprindo isso. Mas será que eu realmente estou cumprindo? Porque eu estou interpretando com base... Aí sim vem a inteligência artificial, mas aquela inteligência, né, narrow, abstrata, né, única, que é do computador. Não tem jeito, ele não vai ficar inteligente do ponto de vista da cognição em si, apesar de hoje se pregar isso. A gente vai ter a inteligência pragmática, exata, né? O que o computador é? O computador nada mais ele representa o processamento de um dado a partir da energia elétrica. Eu dou energia, eu tenho um bit. Eu tiro energia, eu tenho outro bit zero. Então, é 0 e 1, 0 e 1 que fica byte, o byte processado vira uma informação, vira um dado que vira uma informação. A gente pode ter aí uma evolução na sugestão de consequências ou de informações, que é o que o Watson faz, né? O Watson não diz que a resposta é esta ou aquela. Ele diz a chance desta resposta ser verdadeira ou ser correta é tanto. É o que a gente chama de predição. Inclusive, nos Estados Unidos, hoje, se admite, as cortes americanas admitem muito isso, predictive coding, em casos de electronic discovery. Então, a utilização dessas ferramentas ela é importante, dado esse big data legal, vamos chamar assim, mas a interpretação ainda vai ficar com os advogados, com os Chief Privacy Officers, que agora também estão surgindo no mercado, até por futura imposição legal, porque não aplicações aí, startups vinculados à administração da privacidade, da proteção de dados, né? Até brinco no curso de direito digital, começa ao contrário. Desproteção de dados é a nossa realidade. Citei aqui o exemplo do telefone ponto ninja, etc. Mas é algo que a gente não vai viver sem. O dado sensível, o dado pessoal, o dado de consumo, isso tudo é muito importante. Nós temos que achar uma forma de gerenciar e de proteger isso, sem dúvida. Obrigado mais uma vez, Leonardo Leite. Até explorando uma outra face dessa pergunta, Léo,
Acho que eu participei de um mercado em que a concorrência é muito forte nesse sentido, então as empresas desse mercado são obrigadas a se internacionalizar nesse conceito de economia em escala das startups, e ali tem uma questão jurídica muito forte da relação entre direito e tecnologia. Pode, por exemplo, ter um motorista de carro privado. Até então não podia, mas aí cabe aos advogados que vão atuar na tecnologia desenvolver métodos ou formas de modelo de negócio que sejam facilitadores ou que realmente possam garantir o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, acho que esse também passa a ser o papel do advogado, que não vai analisar, não vai ter como fazer isso na análise fria da lei. Se fosse um computador, o computador iria analisar a lei e ia falar, não dá. Agora, o advogado tem esse papel intelectual que dificilmente vai ser substituído pelas máquinas, e aí por isso que os dados que o Renato trouxe são importantes. Porque assim, eu não vejo, pelo menos num período curto de tempo, a possibilidade de uma máquina trazer esse tipo de cognição. Boa noite. Aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa do curso. Para mim é um prazer estar aqui. Eu já vesti os 2 chapéus, né? Eu tanto fui diretor jurídico de empresa de TI durante 10 anos, participei de eventos com o Flávio falando de gestão, e hoje estou do outro lado, sócio do Cotes Advogados, que é um escritório especializado em economia digital. Então, para mim é um prazer estar aqui, só estou vendo amigos aqui, e boa sorte no curso. Eu, particularmente, tenho 3 perguntas, se possível, são curtas, né? Na parte da gestão, quando tive a oportunidade de fazer um curso com o professor Wilkins, lá em Harvard, que é focado em gestão, muito se falava na questão de uma tese que tem do professor Richard, da London, na questão da substituição do advogado por meio da tecnologia, né? Coincidentemente, da última vez que ele esteve no Brasil, eu fui almoçar com ele e ele pediu para eu deixá-lo num escritório. Foi justamente no Pinheiro Neto, ele estava indo lá bater um papo com vocês. Então, a minha primeira pergunta é justamente saber, se possível, né, o que vocês vêm pensando efetivamente do ponto de vista de inteligência artificial dentro de um escritório mais tradicional. As outras 2 perguntas são relacionadas a 2 projetos de lei que me preocupam muito a inovação no país. São 2 projetos que eu venho discutindo, no próximo evento do E-Commerce Brasil eu vou estar debatendo, que é a reforma do Código de Defesa do Consumidor, que eu acho que é um entrave para o e-commerce brasileiro, aumentando o direito de arrependimento de 7 para 14 dias, sem regulamentar alguns produtos que não deveriam ter direito de arrependimento, como comida, conteúdo digital. Então, eu gostaria, se possível, Flávio, que você desse a sua opinião. E, para o lado do Renato, aqui, outro projeto que me preocupa muito, do ponto de vista de inovação, é justamente o anteprojeto de lei de proteção de dados, que está muito mais pautado num modelo europeu, que data vênia, é só a minha posição, eu acho que traz muito entrave para a inovação, muito embora a gente teve uma evolução na última redação, digamos, do projeto. Até agradecer a participação do Dr. Márcio, eu já tive também interação com o doutor, até para explorar essa questão da legislação. A gente teve recentemente a criação da Frente Parlamentar de Economia Digital, então eu não sei quantos estão sabendo, vai ser uma frente parlamentar voltada para a regulação desse setor, então de tecnologia e startups. Tá? Posso começar, só voltando à pergunta anterior rapidamente, eu também não acho que a profissão de advogado vai acabar. A minha sensação é que quem vai sobreviver a esse mundo novo é o profissional que atua num ramo subjetivo. E o advogado, por excelência, lida com subjetividade, com interpretação, com intuição, com relacionamento. Então, eu não tenho medo do futuro da profissão de advogado, não. Quanto ao que um escritório como o nosso hoje busca em inteligência artificial, sobretudo, em primeiro lugar, nós ainda estamos tateando e tentando conhecer as ferramentas disponíveis, mas o que, num primeiro momento, se busca é algo que nos ajude com as tarefas que hoje tomam um grande número de horas homem e que são
tarefas em que é cada vez mais difícil repassar o custo do tempo gasto para o cliente, porque os clientes não aceitam mais, com razão, pagar por tanto tempo de advogados, às vezes mais novos ou estagiários, examinando documentos. Então, acho que as principais áreas em que a gente tem investido são ferramentas que nos auxiliem, por exemplo, no processamento de documentos disponibilizados em processos de fusões e aquisições, em aqueles data rooms virtuais, em que a gente investe um tempo enorme de pessoas examinando informações e tentando resumi-las de uma forma pouco analítica e muito mais descritiva. A gente está examinando ferramentas que nos ajudem a já entregar para o advogado uma informação filtrada para que ele possa, de fato, analisar que é aquilo que gera valor para o cliente é a análise de um advogado contratado, especialista naquele tema, e não tanto o tempo que o advogado leva para ler tudo, organizar tudo, ver o que tem utilidade e o que não tem. Então, essa é uma das uma das áreas em que a gente tem procurado soluções. Outra é levantamento de informações e precedentes, tanto em investigações ou mesmo em processo de auditoria, quanto isso no Brasil já tem quem começou a fazer, mas ainda é pouco. Acho que fora tem soluções bem mais avançadas, de levantar precedentes judiciais, enfim, como aquele determinado juiz julga determinada questão, que são coisas que a gente faz hoje à mão. Então, quando tem lá um caso, um recurso na mão de um juiz específico, de um desembargador específico, o pessoal do contencioso faz toda uma pesquisa, tenta levantar decisões, e há hoje ferramentas que tentam fazer isso de uma forma, enfim, mais rápida, para ajudar na tomada da decisão e, enfim, no auxílio cliente. E, por fim, um ponto também muito importante são ferramentas que nos ajudem na questão do conhecimento. Acho que todo escritório de advocacia tem um grande repositório de minutas, de contratos e de precedentes, mas que, uma vez que fica lá gravado, recebe um número no rodapé e é muito difícil recuperar de uma forma útil como precedente para casos futuros. Então, a gente tem todo um trabalho, sempre teve no escritório, e outros também têm uma biblioteca que levanta isso, tem um monte de gente que está o tempo todo reunindo essas minutas e consolidando, mas a gente imagina que, com uma ferramenta que faça isso de forma mais rápida, a gente também vai ter muito a ganhar nessa recuperação de conhecimento gerado, que muitas vezes é perdido. Não perdido, mas ele fica lá num repositório de documentos e que tem que alguém lembrar que já teve um precedente parecido para contar para o outro. O que acontece, ainda, apesar de o escritório ser grande, ou dos escritórios no Brasil já tem um número grande de escritórios com uma quantidade grande de advogados, comparando com os escritórios internacionais, nós ainda somos médios, né? Então, ainda tem um contato pessoal, as pessoas conversam, interagem. A gente ainda tem uma reunião quinzenal no escritório onde todos os advogados vão e discutem os casos em andamento. Então, a gente consegue fazer, mas se fizer de uma forma automatizada, vai gastar menos tempo e com mais eficiência. Então, eu diria que, nesse momento, são essas as iniciativas. O seu ponto, Márcio, é perfeito para mostrar como o mundo real ainda é distante de alguém sentado em um determinado gabinete fazendo projetos de lei para regular a nossa vida, né? Rapidamente, o direito de arrependimento estendido nasceu no Brasil porque havia ainda aquela compra por catálogo. Então, o cara recebia pelo correio um produto, via um catálogo, eu gostei, chegava em casa dele, não sei depois de quantos meses, e o sujeito não gostava, tinha todo o direito de se arrepender até num prazo diferente se ele fosse numa loja física. Hoje é o contrário. Você tem 1 milhão a mais de informação quando você compra online. Mas, pessoalmente, eu tenho dificuldade de entender porque pessoas ainda compram qualquer ou quase qualquer produto em loja. Mas aí é uma visão pessoal, não vou entrar aqui para achar que eu estou fazendo marketing da Netshoes, não é o caso. Mas quantos de vocês, mudando o foco, já foram numa loja procurar qualquer tipo de produto e sabiam sobre o mesmo produto muito mais daquela pessoa que estava ingenuamente querendo vender aquele mesmo produto para você? Isso acontece todo dia, né? Seja de um tênis, seja de um automóvel, seja de tantas outras coisas. E quando você joga isso para serviço, né, o futuro é serviço também,
fica mais ridículo ainda, né? Então eu vou me arrepender com 30 dias de um ingresso de cinema que eu comprei na internet para ver sábado aqui com a minha esposa. Não faz isso, né? Então, assim, pode parecer ridículo, né? Mas é o que a gente enfrenta. Mas quando a gente enfrenta esse tipo de situação, e o que o Márcio fez, só apenas dar um exemplo, a gente não pode se eximir da responsabilidade por isso, né? Então, uma das coisas que essa escola faz muito bem é colocar formadores de opinião discutindo com formadores de opinião. É justamente o que a gente está fazendo aqui. Qual é o nosso papel nesse processo? A gente vai ser vítima das circunstâncias e depois brigar em juízo sobre o direito? Não. Ou a gente vai proativamente interferir nesse processo? A gente vai ser ator desse processo, sozinhos, como instituições, como organizações de classe, como profissionais da área jurídica ou de qualquer outra, né? Então, a gente tem uma preocupação, e aí não estou falando em nome da empresa, mas sim de gestores e de pessoas influentes e nos mais diversos segmentos, de palpitar nisso, né? E de ir lá e bater na porta do cara que supostamente nos representa para falar, meu amigo, não faz sentido. Tentar trazer isso para uma realidade. Quando a gente faz isso de uma maneira organizada, quando a gente faz isso bem acompanhado e com bons argumentos, o caminho, não vou dizer que fica fácil, Márcio, você sabe isso melhor do que eu, mas ele fica, ao menos tortuoso. E o que sobra, o que vem, certamente não vai ser o ideal, mas a gente está numa luta diária de transformar isso numa coisa o mais próxima da nossa realidade possível. Não é fácil, a coisa mais fácil é ficar aqui falando como se faz isso, não é a minha intenção. Mas você trouxe um excelente exemplo dentro de tantos outros que a gente enfrenta no dia a dia. Márcio Cotes, que honra reencontrá-lo aqui, falamos ali fora. Conheci o Márcio no curso chamado MIT, Master in Information Technology, lá na FIAP. Discutimos, ou tentávamos discutir segurança da informação naquela época. Mas, questão da proteção de dados, só que eu quero fazer só um pequeno parênteses. O Álvaro tocou aqui num ponto que está na moda hoje também, chamado jurimetria. Tentar trazer um pouquinho da minha atividade na tecnologia. Jurimetria é a ciência que procura analisar dados concretos relacionados à atividade jurisdicional, jurídica e comportamental também. Então, o Álvaro citou a questão de uma predição ou de uma tentativa de você ter índices de acerto da decisão que vai ser tomada por aquele magistrado. Hoje existem também demandas e questionamentos. Por que aquela cidade gera mais processos? Por que naquele local eu tenho indenizações mais altas? O problema é cultural, o problema é econômico, o problema é do fórum, é do tribunal. Qual é a questão? Isso cada vez mais atrai, exige e traz uma demanda muito específica. Hoje você encontra algumas respostas analisando redes sociais, especialmente aqui no Brasil. Então, falando da jurimetria, alimentando os programas hoje com as atividades que são feitas em redes sociais, você consegue tentar extrair alguns comportamentos. Aqui no Brasil, em que a gente usa muito intensamente, você consegue ter respostas relativamente acuradas para essas questões. Fechando o parênteses da jurimetria, e já que eu citei redes sociais, que é a informação que é colocada, os dados que são colocados voluntariamente pelas pessoas, e aí nós trazemos o assunto proteção de dados, que é objeto da sua questão. Eu acho que nós temos duas questões importantíssimas. Aliás, vou colocar três aqui, que o Flávio e o Álvaro também citaram a Patsan, o Eric também. A questão legal, então, como se desenvolver uma lei adequada ao momento, quando o intuito é proteger de forma eficaz dados pessoais, diante de tudo que a gente está discutindo aqui. Vamos falar do modelo europeu que você citou. Essa é a primeira colocação. O segundo ponto, que envolve o comportamento a partir desta proteção. E a terceira questão ligada ao comportamento, que talvez seja a mais importante de todas. Isso vale para todo mundo, todos nós aqui, sem exceção, que eu chamo de educação digital, ou de tentativa de se aproximar para que nós tenhamos uma quase que real percepção da evolução tecnológica. Então, me preocupa demais isso hoje, porque nós usamos a tecnologia de uma forma muito abrupta, irresponsável em algumas situações, e até muito arriscada.
Então, nós usamos todas essas aplicações, até algumas aplicações oriundas de startups, sem saber dos riscos. Nós todos, né? Sociedade, nós todos. Eu me incluo nisso também. Eu brinco dos termos de uso que ninguém lê, e não lê mesmo, porque não dá tempo, que é chato, etc., etc., mas teríamos que ler. Falta de educação digital. Proteção de dados tem um viés aí também que envolve a falta de educação digital. Comportamento pessoal. Vou lá na rede social e coloco um dado pessoal que não deveria ter colocado. E aí não tem direito de arrependimento. Talvez esse seja o maior risco. Eu coloquei, se eu colocar voluntariamente aquilo e me arrepender, já era. Não tem volta. Não estou nem falando aqui se alguém montar ou colocar uma informação mentirosa, etc. Algo voluntário. Por isso que a gente brinca à noite com sono, esquece isso aqui, fecha, só dá para ler, não dá para postar. Não façam isso de hipótese nenhuma. Então, se a gente conseguir amarrar uma legislação próxima da realidade, comportamental, com educação digital, a gente vai conseguir ter um pouquinho mais de proteção. Hoje nós temos 4 projetos de lei mais importantes tratando desse tema proteção de dados. O Brasil ele está atrasado, é uma desvantagem, porém pode ser também, por outro lado, uma vantagem. Vamos tentar, espero que isso aconteça, usar o que tem de melhor, o que deu certo, e colocar na nossa futura legislação. Desde que a gente não impeça a inovação, não impeça o comércio, não impeça a questão econômica, pelo contrário, que a gente, a partir da segurança jurídica, estimule isso. Eu elogio muito o modelo europeu, claro que nem vai existir modelo perfeito, mas eu gosto muito do modelo europeu pelo efeito prático que ele nos traz, pelas experiências práticas. O modelo europeu começou na proteção de dados em 1995, com a diretiva 46, né, de proteção de dados, que em 2018 vai ser a GDPR, né, General Data Protection Rules, é um sistema único de proteção de dados para todos os países, não é mais diretivo, não é cada país vai ter a sua lei. Nós vamos ter uma lei única, dada a importância da questão. A vantagem do sistema europeu é que, ainda que essa última mudança tenha levado 4 anos, não deixa de ser, comparativamente falando, não deixa de ter alguma dinâmica. E aí que eu acho que a gente pode fazer alguns ajustes. Eu citei até aqui no começo a questão do Chief Privacy Officer, ou nome parecido. Existe um dos projetos, pelo menos na penúltima versão, agora parece que saiu de novo, parece que vai voltar. Existe a possibilidade da obrigatoriedade de empresas com mais de 200 funcionários criarem o cargo desse Data Protection Officer, ou Chief Privacy Officer, alguma coisa assim. O que eu vejo de forma positiva, porque tem um impacto na educação digital também. Muita gente me pergunta, Cotes, mas, Renato, dá para proteger hoje um dado, uma informação? Eu digo, com próximo de 90%, 95%, não dá. Aliás, esse é um conceito que eu tento passar para provocar a educação digital. A gente inverte, eu até brinquei isso. Vamos partir do princípio que está desprotegido, né? E aí fica mais fácil de você fazer essa gestão. Mas eu tenho que ter um impulso legal, que traga regras mínimas para que a gente possa tentar proteger preventivamente, tentar também ter efeitos sancionatórios para aquele que for o quê? Negligente, que nessa área a gente não pode mais tolerar, pelo menos na esfera, no potencial, na atual situação que a gente está vendo aí de situações curiosas. Por exemplo, tivemos agora recentemente uma decisão contra um banco americano que foi multado por uma quantia muito importante porque sequer fez o tratamento dos seus funcionários. Isso não se admite mais. Um seguro que não foi pago por uma grande companhia americana porque ela não tinha política de segurança, por exemplo. A seguradora descumpriu, foi ao judiciário e a seguradora ganhou, o requerente perdeu. Então, nós temos que ter essa diligência e eu acho que um pouco do impulso dessa diligência vem na legislação. Não vejo, salvo o melhor juízo, não vejo nada mais grave que possa prejudicar a inovação neste momento, pelos 4 projetos que a gente está citando aqui. Nós vamos ter alguns entraves, algumas regras novas de compliance, claro, algum investimento vai ter que ser feito, mas eu vejo de outra forma, eu vejo isso como segurança jurídica, eu vejo isso como uma possibilidade do Brasil conseguir trocar mais dados com outros países de forma mais segura, e o dado hoje é o grande ativo. Na medida que você vai conseguir fazer isso com mais velocidade, com mais segurança jurídica, você traz mais investimento, traz mais impactos positivos na questão econômica. Mas eu estou só arriscando aqui nesse palpite inicial, com base no que a gente está vendo aí, com base no modelo europeu, que eu particularmente gosto muito.
há uma influência também no modelo brasileiro da lei canadense, que também é bem dinâmica. O que me preocupa é a dinâmica que nós teremos que ter para poder atualizar sempre essa legislação. Obrigado pela questão. Novamente, também os meus melhores respeitos para você sempre, Márcio. Excelente, perfeito. E eu concordo com essa sua colocação. Talvez o mais difícil seja o equilíbrio, né? O que a gente vai tirar, põe e tal. Eu acho que o Brasil está tentando fazer isso, né? Fazer com que a gente então pegar um pouquinho da lei canadense, coloca, mexe ali, etc. Mas eu acho que um pouco de burocracia a gente vai ter que ter para que a médio e longo prazo nós tenhamos aí um efeito positivo de segurança legal. A gente não pode, eu concordo contigo, é engessar, sem dúvida nenhuma. Pessoal, obrigado pelas colocações, a interação do público, obrigado pelo pessoal do painel também. A gente encerra agora essa primeira parte. A gente vai ter um coffee break aqui fora, tá? A gente está também vendendo um livro que está sendo lançado aqui hoje, Regulação e Novas Tecnologias. Recomendo, hein, esse livro. Eu queria agradecer a participação de todo mundo, a presença, e logo depois do coffee break a gente volta para a segunda parte do debate, que é efetivamente a participação das legal techs e law techs, mostrando também a posição delas em relação ao direito. Obrigado. Obrigado a todos.